Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos, na qual nós estamos desenvolvendo uma loja virtual chamada Jordan Shoes, hoje nós vamos dar continuidade na implementação da funcionalidade do adicionar ao carrinho. Na aula 12, nós vimos como clicar no produto, selecionar um tamanho para ele, clicar no botão adicionar ao carrinho. Por causa de um escutador que a gente colocou para esse botão, a gente cria um objeto literal que representa esse nosso produto e a gente criou um array que representa também este item que foi adicionado lá no nosso carrinho de compras, que é o nosso cart, que é o nosso carrinho de compra. Porém, visualmente a gente não tem mudança no número de itens lá em cima no nosso header, no ícone do carrinho, e não temos a exibição na nossa tabela que representa o nosso carrinho de compras. Então, as nossas tarefas de hoje basicamente são essas duas. Nós precisamos mostrar visualmente esses dois tipos de alteração. A mudança no número de itens, quando a gente adiciona item no carrinho, e também a exibição de uma nova linha de dados na tabela lá da nossa section do carrinho, para mostrar os produtos que estão no nosso carrinho. A gente não vai ficar olhando aqui no console, obviamente, né? Então a gente vai fazer basicamente isso na aula de hoje. Lá no nosso código, no JavaScript, lá no nosso script, depois da definição do nosso array do carrinho, aqui para baixo nós temos as ações correspondentes a mostrar, ocultar os elementos. Então aqui dentro do escutador de eventos, do nosso botão adicionar ao carrinho, nós vamos fazer basicamente duas ações. A gente precisa atualizar o nosso carrinho, pegando o carrinho atual como referência, e a gente precisa atualizar número dos itens, que é número itens. Vou dar só uma linha de espaço aqui, subir um pouquinho. Então nós vamos implementar essas duas funções. Atualizar carrinho, pegando o carrinho como referência, para poder gerar as linhas lá na nossa tabela, e atualizar número itens. Como a gente ainda não vai implementar essa segunda função aqui, eu vou comentar ela. A gente vai implementar a primeira função, que é o atualizar carrinho. Vou fazer Ctrl End para ir para o final. Fora do nosso escutador de eventos, a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu vou criar uma const chamada atualizar carrinho, que vai ser uma arrow function, que recebe o nosso cart como parâmetro. E aqui dentro a gente vai fazer a definição. A ideia é basicamente a seguinte: a gente inserir uma nova linha para cada produto existente dentro do carrinho. Lá no nosso index, se a gente for fazer aqui Ctrl F e pesquisar aqui por table, que é para olhar a nossa tabela, no nosso carrinho nós temos uma table, que não tem nome, só está com a tag table. Ela tem aqui um t-head, mas ela tem um t-body, que é justamente o que importa para a gente. Eu preciso selecionar esse t-body, que é o corpo da minha tabela, para poder adicionar novas linhas com as células correspondentes ao conteúdo do produto que está de fato no carrinho, beleza? Então aqui no nosso script, antes mesmo da definição da função, eu vou criar uma constante que eu vou chamar de corpo tabela, que vai representar o corpo da minha tabela. Eu vou selecionar aqui, utilizando o documents.querySelector, da minha área correspondente ao meu carrinho, eu quero selecionar o t-body. Eu quero selecionar o t-body só da minha seção carrinho. E daí eu vou fazer as seguintes ações. Eu tenho como parâmetro um cart, que é um carrinho, que é um array de objetos. Então eu preciso fazer aqui basicamente um mapeamento. Eu vou teclar aqui alguns enters para poder melhorar a visibilidade. Vou subir aqui um pouquinho para que a gente foque a atenção nessa parte do código. O que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso mapear o meu array, porque o meu array vai ser um carrinho de compras que vai ter nenhuma, uma ou muitas linhas. Então eu tenho um array, eu preciso iterar ele. Para isso eu vou utilizar o método map. Cada elemento desse meu carrinho é um produto, então eu vou chamar ele exatamente de produto. Vou utilizar aqui uma arrow function para poder trabalhar as ações correspondentes a cada um desses elementos do meu carrinho, que é um produto. O que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que o corpo da minha tabela, dentro do HTML do corpo da minha tabela, eu quero colocar um conteúdo correspondente a uma nova linha de tabela. Porém, eu posso ter nenhuma, uma ou muitas. Então eu vou colocar aqui mais igual. Esse mais igual é para eu poder concatenar duas ou mais linhas, beleza? Então eu preciso criar uma TR, que é uma Table Row, que é uma nova linha. Nessa linha eu preciso ter ID, nome, tamanho, preço e o botão apagar. Basicamente são 5 células. Então eu vou colocar aqui um TD, que é um Table Data, e eu vou precisar pegar o ID do produto. Eu já sei que dentro do meu carrinho, cada elemento eu estou chamando de produto. E para eu poder pegar, eu vou usar dólar,
chaves produto.id. Com isso, eu consigo pegar a propriedade id do elemento produto, que é uma representação individual de cada linha do meu carrinho. Eu vou fazer Shift Alt seta para baixo para copiar essa nossa célula para que eu possa ter 5 no total. Já tenho 2, 3, 4, 5. O segundo elemento que eu quero mostrar é o nome do produto. O terceiro é o tamanho. O quarto elemento que eu quero exibir é o preço. E o quinto elemento que eu quero exibir, na verdade, é o botão para apagar. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar isso aqui, teclar um Enter, deixar aqui uma linha de espaço para copiar o código do nosso ícone lá do Material Icons que representa um botão apagar. Eu vou colar, vou selecionar aqui e fazer Tab para poder fazer aqui as tabulações, indentações. Basicamente, eu preciso ter um span da classe Material Symbols Outline, que tenha o texto delete dentro, que é o que representa o ícone que serve para apagar, que é aquele da lixeirinha. E eu coloquei, isso aqui foi eu que coloquei, um Data ID que recebe o ID do nosso produto, que isso aqui é uma informação importante para a ação de apagar que a gente vai implementar na próxima aula. Então, basicamente, por enquanto é isto daqui. Percebam, eu tenho uma função chamada atualizar carrinho, que recebe o nosso array carrinho. A gente faz um mapeamento chamando cada elemento do carrinho de produto e a gente coloca cada elemento desses como uma nova linha dentro do corpo da nossa tabela lá do carrinho. Basicamente é isso por enquanto. Eu vou só apagar essas linhas aqui de espaço para deixar um pouquinho mais próximo, para melhorar a legibilidade do meu código aqui nessa tela, que ela não é muito grande. Mas basicamente a gente selecionou o corpo da tabela e a gente vai adicionar novas linhas. Eu vou lá para o meu navegador e vamos fazer um teste de adição de um novo produto na nossa lista do carrinho. Vou clicar aqui no primeiro produto, vou escolher o tamanho 42, vou clicar no botão adicionar ao carrinho. Percebam que a gente conseguiu adicionar uma nova linha, porém a gente tem um problema. A linha vazia, que é aquela padrão, ela continua aqui. Vamos ver. Eu sei que falta a gente fazer um detalhe lá no nosso código para corrigir isso aqui, mas eu quero mostrar para vocês. Se eu voltar e fizer agora a adição de um outro produto, eu vou pegar um outro produto, vou escolher um outro tamanho, vou adicionar. Percebam que ele vai repetir o primeiro e vai colocar o novo. E aqui está tudo bagunçado, né? Então não está legal. Faltou um pequeno detalhe aqui no nosso código. Na nossa função de atualizar o carrinho, antes da gente fazer o mapeamento e criar novas linhas fazendo essa iteração aqui de concatenação, uma linha antes, a gente tem que dizer que o corpo da nossa tabela, dentro dele, a gente pode trabalhar com inner HTML ou com text content, para o que a gente vai fazer. Quer dizer que o conteúdo dentro do corpo da nossa tabela tem que ser vazio. É só isso. Essa linha aqui, ela serve para limpar linhas da tabela. Nessa linha, a gente está limpando as linhas da tabela, ou seja, toda vez que a gente fizer a atualização do nosso carrinho, toda vez ela vai começar sem linhas e só vai ter linhas a partir do mapeamento. Beleza? Feito isso, a gente vai lá para o nosso browser, vamos clicar num produto, vou clicar aqui no terceiro produto, vou escolher aqui tamanho 50, vou adicionar ao carrinho, percebam que apareceu perfeitamente, só a linha do produto que a gente colocou. Vou voltar para a nossa página inicial, vou selecionar um outro produto, colocar um outro tamanho aqui, ó, 42, adicionar ao carrinho, percebam que a gente conseguiu colocar aqui 2 itens sem problema. Porém, se a gente clicar no botão aqui, nem funciona como botão, porque a gente ainda não programou ele. A programação do botão apagar e a exibição do total a gente vai implementar na próxima aula. Na nossa aula de hoje, a gente tem que implementar as funcionalidades para adicionar novas linhas na tabela do carrinho para mostrar visualmente para a gente quantos itens e quais itens estão no nosso carrinho, e a gente precisa atualizar esse número de itens aqui em cima. Então está faltando a gente fazer isso daí. Vou voltar aqui para a minha página inicial, vamos lá para o nosso código. A gente precisa agora fazer a implementação da funcionalidade que atualiza o número de itens. No nosso arquivo index, se a gente fizer aqui Ctrl F e a gente pesquisar aqui número, a gente vai ver que tem uma classe chamada número underline itens. E dentro dela tem aqui o número 0, que é justamente o número que está aparecendo lá. Então é um span com a classe número itens, que dentro basicamente tem um texto inicial que é o 0. Lá no nosso script, nós já colocamos aqui a chamada para uma função chamada atualizar número itens. Então eu vou descomentar essa linha, vou copiar ela, porque lá embaixo a gente vai implementar essa função. Então eu vou fazer aqui Ctrl End. Lá no final, depois de atualizar o carrinho, eu vou implementar uma função chamada atualizar número itens, que vai ser uma arrow function. Ela não precisa de parâmetros, porque ela é só uma ação direta. O objetivo é que a gente mude o conteúdo que está dentro daquele span. A gente pode
fazer a seleção daquele span que tem o número de itens fora da função, porque se a gente precisar dele para outras funções, a gente pode chamar à vontade. Então eu vou criar aqui uma constante que vai se chamar número itens, que vai armazenar o resultado da seleção através do documents.querySelector de um elemento que faz parte da classe número itens. Então esse número itens aqui, ele é um span, que tem lá um conteúdo dentro dele, que é o 0 no caso inicialmente. Qual é o nosso objetivo na implementação da função atualizar número itens? É basicamente atualizar o conteúdo que está dentro do span. O que a gente tem que colocar lá? O número de itens do nosso carrinho. Para a gente ter o número de itens do nosso carrinho, nós temos o array chamado cart, e se a gente acessar o length, a gente vai saber o número total de elementos que tem no carrinho. O que a gente tem que fazer é colocar esse conteúdo dentro do nosso número itens. E para fazer isso, a gente faz assim: número itens.inner.html é igual a cart length. Basicamente é só isso. Tem mais coisas que a gente pode fazer aqui para otimizar essa nossa função, mas basicamente é essa ação que a gente precisa. Dentro do HTML do nosso número itens, a gente vai colocar cart.length. Ao invés de usar o inner HTML, a gente poderia colocar text content, já que a gente está colocando só um conteúdo direto, a gente não está colocando tags e outros códigos extras. Mas eu gosto de trabalhar com o inner HTML porque ele dá uma possibilidade da gente colocar muito mais coisas ali dentro. Beleza, feito isso, a gente tem que ir para o nosso browser para fazer o teste. Indo lá no nosso browser, eu vou clicar em um produto, vou escolher aqui um tamanho, vou adicionar ao carrinho. Percebam que já aparece o número 1 lá em cima, está funcionando. Vou voltar para a nossa página inicial, vou escolher um outro produto, vou colocar aqui um outro tamanho, vou adicionar ao carrinho. Percebam que está funcionando lá tranquilamente o número de itens. Quando a gente fizer a implementação de outras ações, a gente vê se há necessidade da gente chamar a função para atualizar o número de itens em algum outro ponto da nossa aplicação. Percebam que se a gente voltar para a nossa aplicação, ainda continua lá o número de itens do nosso carrinho. A gente sabe que tem 2 elementos, beleza? Eu percebi durante a implementação da funcionalidade de adição de linhas na nossa tabela que eu deixei a nossa tabela no HTML com um problema semântico. Eu fiz o uso do tHead, do tBody, do tFooter, que são tags semânticas, porém eu criei diretamente as células sem criar uma linha. Então dentro do tHead eu vou pegar todos os THs, eu vou recortar, vou criar um TR, que é um table row, que é uma linha, e vou colar esses conteúdos lá dentro. Vou selecionar aqui e mudar a tabulação. O mesmo esquema eu vou fazer para as linhas seguintes. Eu vou selecionar aqui os TDs que estão dentro de tBody, recortar, vou criar um TR e colar o conteúdo lá dentro. A mesma ideia aqui para o tFoot. Eu vou selecionar os conteúdos que estão dentro, criar um TR, que é um table row, e vou colar os conteúdos lá dentro para que a gente tenha exatamente TR, que é a linha, que é a table row, e table data, ou TH, que são table head ou table data, dentro das TRs. Então, basicamente, esse era o ajuste necessário para a gente corrigir aqui a estrutura da nossa tabela para que ela fique organizada semanticamente e da forma correta. Um outro ajuste que a gente pode fazer, já que nós temos tempo, é lá no nosso script. Aqui, quando a gente cria o TD da nossa tabela, por exemplo, a parte do tamanho do preço, a gente pode definir uma class chamada coluna underline tamanho. E a gente pode fazer a mesma linha de raciocínio para a coluna do preço. Coluna underline preço, porque essas classes já foram definidas lá no nosso código CSS. A mesma coisa também para o botão apagar. A gente pode colocar coluna apagar. Basicamente, esses eram os ajustes que a gente precisava fazer ainda nesta aula. Então, na aula de hoje, basicamente, nós vimos como implementar 2 funcionalidades complementares das nossas ações de adicionar ao carrinho, que são, após adicionar um novo produto ao nosso carrinho, a gente tem que exibir as linhas com todas as informações correspondentes aos produtos que estão no nosso carrinho e precisamos também atualizar o número de itens no ícone do carrinho no nosso header. Basicamente é isso. Porém, a gente ainda não implementou a funcionalidade para apagar nem para exibir o total de produtos no nosso carrinho. Nas próximas aulas a gente vai implementar exatamente essas 2 funcionalidades. Como eu sempre digo para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!